Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus, né? E eu venho falado para vocês que o que agrada a Deus é quando nós viemos a viver pela fé. E a fé é certeza, pessoal. Nós temos que ter certeza que existe um Deus, Criador do céu e da terra, né? Que enviou o seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos salvar desse mundo que já está perdido, né? Tanto que lá em João fala, né? O mundo inteiro jaz no maligno. Então Jesus veio para nos resgatar. E ele nos deixou um ensinamento, né? Que nós devemos viver pela fé. E meditando lá em Gálatas, diz assim, ó. Gálatas 3, 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi proposto para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são chamados filhos de Abraão, né? Então, quando você aprende a viver pela fé, você automaticamente se torna um filho de Abraão também. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, hoje nós fizemos parte dos gentios, pessoal. Nós fomos resgatados através do Evangelho de Paulo, né, do apóstolo Paulo. E diz mais. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Você veja que nós somos justificados diante de Deus pela fé, pela certeza do sacrifício que Jesus fez lá na cruz, sendo o único para nos resgatar, né, e nos perdoar e nos salvar. E diz mais, ó. Pela fé os gentios. Preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Você veja que quando a gente vive pela fé, a gente é abençoado. Está escrito aqui, ó. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você veja quando nós aprendemos a viver pela fé, pessoal. Fé é certeza, não tem nada a ver com religião. Eu compartilho muito com as pessoas, né, que têm assistido meus vídeos, que a religião, ela automaticamente afasta as pessoas de Deus. Não é isso que Jesus quer, que nós venhamos ter uma religião. Ele quer que nós venhamos viver pela fé. Ele quer que nós venhamos viver pela certeza. A certeza do que Deus propôs para nós, né? Olha só, diz mais, ó. Todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas, escrito no livro da lei, para praticá-las. Você veja que a lei proposta, ou seja, o evangelho, né, o Velho Testamento que chama, quem procura viver por esse Velho Testamento está debaixo de maldição. Por isso que Jesus, quando veio, ele disse, eis que faço nova todas as coisas. Né? Diz mais. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Você veja que quem quer viver pelos mandamentos, pelas leis, não vai ser justificado diante de Deus. O único meio da gente ser justificado diante de Deus, pessoal, está aqui, ó. Diz assim, ó. Ora, a lei não procede de fé. Você veja, está escrito aqui. Quem quer viver pela lei não está vivendo pela fé. Ou você vive pela lei, ou você vive pela fé. Diz mais, ó. Mas aquele que observar os seus preceitos, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro, ou seja, numa cruz. Então você veja que o único que conseguiu cumprir a lei e viver pela lei foi Cristo. É por isso que nós precisamos e necessitamos de Cristo. Nós precisamos aceitar aquele sacrifício que foi feito lá na cruz. E isso é o suficiente para nós sermos abençoados e ouvidos
pelo nosso Pai que está no céu, que é Deus. Tá certo? Diz mais, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você veja que o que Deus quer é que nós venhamos receber esse Espírito prometido. Por isso que Jesus deixou escrito, né? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Então nós temos que viver pela fé, pessoal, não pela uma religião. Leia isso, está lá em Gálatas 3. Gálatas 3, né? A partir do capítulo 6. Leia para você entender melhor. Medite. O Espírito Santo vai lhe guiar toda a verdade. Então temos que ter a certeza, pessoal, a certeza que nós vamos conseguir passar por momentos difíceis, né? Todo mundo passa por dificuldades, os discípulos passaram, nós estamos passando e vamos passar. E o mundo não vai melhorar, não adianta, pessoal, não adianta. Pode ter o governo que for, né? Não vai melhorar. O que vai melhorar são quando as pessoas entenderem e se entregarem para Deus e aceitar o sacrifício de Cristo e aprender a viver pela fé. Né? O meu justo viverá pela fé, pela certeza. Então tenha certeza de que Deus é com você. Tenha certeza que você está agradando a Deus. Busque meditar, busque mais estreitar o seu relacionamento com Deus e você vai ver. Fé é certeza, tenha certeza que Deus está ouvindo as tuas orações. Não fique na dependência dos outros, de terceiros, não. Dobre os seus joelhos, fale com Deus, seja com o joelho dobrado, seja com as mãos levantadas, seja em pensamentos, esteja com os teus pensamentos voltados para Deus. A Bíblia diz, nos ensina, Deus diz, voltai-vos para mim que eu me voltarei para vós outros. Ou seja, se você se voltar para Deus, Deus vai se voltar para você. Né? E Deus vai responder, seja onde você estiver, no trabalho, na sua casa, né? Ou em qualquer outro lugar, num campo, pode ser em qualquer lugar. Deus está em todos os lugares, pessoal. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Até um próximo vídeo e vamos estar mais compartilhando com você da palavra de Deus. Compartilhe com mais pessoas aí, tá bom, pessoal? Vamos compartilhar o pão de cada dia, que é a palavra de Deus, com mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.